ainda não está esclarecido é natural como ocorre o despertar espontâneo. Se é sempre a mesma parte do cérebro que entra num estado de excitação de vigília, e se a excitação então se difunde a partir dali, ou se ora um, ora outro grupo de elementos atua como o agente que desperta. Não obstante, o despertar espontâneo que, como sabemos, pode ocorrer na total quietude e escuridão, sem qualquer estímulo externo, prova que o desenvolvimento da energia se baseia no processo vital dos próprios elementos cerebrais. Um músculo pode permanecer não estimulado e quiescente por mais que tenha ficado em estado de repouso, e mesmo que tenha acumulado um máximo de força elástica. O mesmo não se aplica aos elementos cerebrais. Sem dúvida, temos razão ao supor que durante o sono os elementos cerebrais recuperam sua condição anterior e acumulam energia potencial. Quando isso acontece até certo ponto, quando, por assim dizer, certo nível é atingido, o excedente é descarregado nas vias de condução, facilita-as e estabelece a excitação intracerebral do estado de vigília. Podemos encontrar um exemplo instrutivo da mesma coisa na vida de vigília. Quando o cérebro em vigília ficou quiescente por um tempo considerável, sem transformar a força elástica em energia ativa através de seu funcionamento, surgem uma necessidade e um impulso para a atividade. A quiescência motora prolongada era necessidade de movimento, abre parênteses, compare-se o correr sem objetivo de um lado para o outro, de um animal enjaulado, fecha parênteses. E quando essa necessidade não pode ser atendida, instaura-se uma sensação aflitiva. A falta de estímulos sensoriais, a escuridão e o silêncio total tornam-se uma tortura. O repouso mental e a falta de percepções, ideias e atividades associativas produzem o tormento de tédio. Essas sensações de desprazer correspondem a uma excitação, a um aumento da excitação intracerebral normal. Assim, os elementos cerebrais, depois de serem restaurados por completo, liberam certa quantidade de energia, mesmo quando estão em repouso. E quando essa energia não é empregada funcionalmente, ela aumenta a excitação intracerebral normal. O resultado é uma sensação de desprazer. Tais sensações são sempre geradas quando uma das necessidades do organismo deixa de encontrar satisfação, visto que essas sensações desaparecem quando a quantidade excedente de energia que foi liberada é empregada funcionalmente. Podemos concluir que a eliminação dessa excitação excedente é uma necessidade do organismo. E aqui deparamos pela primeira vez com o fato de que existe no organismo uma, abre aspas, tendência a manter constante a excitação intracerebral, fecha aspas. Essa citação é de Freud. Tal excedente de excitação é uma sobrecarga e um incômodo,
e o impulso de consumi-lo surge como consequência disso. Quando não pode ser utilizado na atividade sensorial ou ideacional, o excedente se descarrega numa ação motora sem finalidade no andar de um lado para o outro e assim por diante, o que encontraremos mais à frente como o método mais comum de descarregar as tensões excessivas. Estamos familiarizados com as grandes variações individuais que se encontram a esse respeito. As grandes diferenças entre as pessoas vivazes e as inertes e letárgicas, entre as que, abre aspas, não conseguem ficar paradas, fecha aspas, e as que têm o, abre aspas, dom inato de se espreguiçarem nos sofás, fecha aspas. E entre os espíritos mentalmente ágeis e os embotados, que conseguem tolerar a inação intelectual por um período ilimitado de tempo. Essas diferenças constituem o, abre aspas, temperamento natural, fecha aspas, de um homem. Por certo, se baseiam em profundas diferenças em seu sistema nervoso, no grau em que os elementos cerebrais funcionalmente quiescentes liberam energia. Já nos referimos à tendência por parte do organismo a manter constante a excitação cerebral tônica. Uma tendência dessa natureza, porém, só se torna inteligível quando conseguimos ver a que necessidade atende. Podemos compreender a tendência nos animais de sangue quente de manter uma temperatura média constante, porque nossa experiência nos ensinou que essa temperatura é a ideal para o funcionamento de seus órgãos. E fazemos uma suposição similar quanto à constância do teor de água no sangue e assim por diante. Creio podermos também presumir que existe um ponto ótimo para o nível da excitação tônica intracerebral. Nesse nível de excitação tônica, o cérebro é acessível a todos os estímulos externos. Os reflexos são facilitados, embora apenas na medida da atividade reflexa normal. E o acervo de representações é passível de ser despertado e aberto à associação, na relação mútua entre representações individuais que correspondem a um estado mental de lucidez. É nesse estado que o organismo se acha mais bem preparado para funcionar. A situação já fica alterada pela elevação uniforme da excitação tônica que constitui a expectativa. Isso torna o organismo hiperestésico aos estímulos sensoriais, que rapidamente se tornam aflitivos, e aumenta também sua excitabilidade reflexa acima do que é útil. Abre parênteses, inclinação ao susto, fecha parênteses. Sem dúvida, esse estado é útil para algumas situações e finalidades, mas quando aparece espontaneamente e não por quaisquer dessas razões, não melhora nossa eficiência, mas a prejudica. Na vida cotidiana, chamamos a isso estar nervoso. Na grande maioria das formas de aumento da excitação, contudo, a superexcitação não é uniforme, o que é sempre prejudicial à eficiência. Chamamos a isso excitamento.
que o organismo tende a manter o ponto ótimo de excitação e a retornar a esse ponto ótimo depois de havê-lo ultrapassado. Não é de se surpreender, mas está inteiramente de acordo com outros mecanismos reguladores do organismo. Permitir-me-ei mais uma vez recorrer à comparação com um sistema de iluminação elétrica. A tensão na rede de linhas de condução possui também o seu ponto ótimo. Se este for ultrapassado, seu funcionamento pode ser prejudicado com facilidade. Por exemplo, os filamentos de luz elétrica podem ser prontamente queimados. Falarei mais adiante sobre o dano causado ao próprio sistema se o isolamento falhar ou se ocorrer um curto-circuito. Tópico B. Nossa fala, resultado da experiência de muitas gerações, distingue com admirável sutileza as formas e graus de elevação da excitação que ainda são úteis à atividade mental. Isto é, apesar de se elevarem acima do ponto ótimo por elevarem a energia de todas as funções cerebrais de maneira uniforme, das formas e graus que prejudicam essa atividade, por aumentarem parcialmente e inibirem parcialmente essas funções psíquicas, de uma maneira que não é uniforme. As primeiras se dá o nome de incitação e as últimas de excitamento. Uma conversa interessante ou uma xícara de chá ou café tem um efeito incitante, ou seja, estimulante. Uma alteração ou uma dose considerável de álcool tem um efeito excitante. Enquanto a incitação desperta apenas a ânsia de empregar funcionalmente o excesso de excitação, o excitamento procura descarregar-se de formas mais ou menos violentas, que são quase ou decididamente patológicas. O excitamento constitui a base psicofísica dos efeitos, que serão examinados mais adiante, mas devo, em primeiro lugar, abordar sucintamente algumas causas fisiológicas e endógenas dos aumentos de excitação. Entre essas, em primeiro lugar, estão as principais necessidades e pulsões fisiológicas do organismo: a necessidade de oxigênio, o anseio intenso de alimentos e a sede. Visto que o excitamento que eles disparam está vinculado a certas sensações e ideias intencionais. Esse não é um exemplo tão puro do aumento de excitações como o examinado anteriormente, que surgia apenas da aquiescência dos elementos cerebrais. O primeiro sempre possui seu colorido especial, mas é inconfundível na agitação angustiante que acompanha a dispneia e na inquietação de um homem faminto. O aumento da excitação que provém dessas fontes é determinado pela alteração química dos próprios elementos cerebrais que estão carentes de oxigênio, de força elástica ou de água. Tal excitação flui por vias motoras pré-formadas, que levam à satisfação da necessidade que a estimulou. A dispneia leva à respiração forçada e à fome e à sede, à busca e obtenção de alimento e água. O princípio da constância da excitação
quase não entra em ação no que tange a essa espécie de excitamento, pois o interesse que são atendidos pelo aumento da excitação nesses casos são de muito maior importância para o organismo do que o restabelecimento das condições normais de funcionamento no cérebro. É verdade que vemos os animais de um jardim zoológico correndo excitadamente de um lado para o outro antes da hora da alimentação. Mas isso, sem dúvida, pode ser considerado como um resíduo da atividade motora pré-formada de procurar alimento, que agora se tornou inútil pelo fato de estarem eles em cativeiro, e não como um meio de livrar o sistema nervoso do excitamento. Se a estrutura química do sistema nervoso tiver sido permanentemente alterada pela introdução sistemática de substâncias estranhas, então a falta dessa substância provocará estados de excitamento, tal como a falta de substâncias nutritivas normais nas pessoas sadias. Vemos isso no excitamento que se verifica na abstinência de narcóticos. Uma transição entre esses aumentos endógenos da excitação e os afetos psíquicos no sentido mais estrito é proporcionada pela excitação sexual e pelo afeto sexual. A sexualidade na puberdade surge, na primeira dessas formas, como uma elevação vaga, indeterminada e despropositada da excitação. À medida que o desenvolvimento se processa, tal elevação endógena da excitação, determinada pelo funcionamento das glândulas sexuais, torna-se firmemente vinculada no curso normal das coisas. A percepção ou ideia do outro sexo e, a rigor, a ideia de um indivíduo em particular, quando ocorre o notável fenômeno de apaixonar-se, essa ideia absorve toda a quantidade de excitação liberada pela pulsão sexual. Torna-se uma ideia afetiva. Em outras palavras, quando está ativamente presente na consciência, ela estimula o acréscimo de excitação que de fato se originou de outra fonte, a saber, as glândulas sexuais. A pulsão sexual é sem dúvida a fonte mais poderosa de acúmulos sistemáticos de excitação e, por conseguinte, de neuroses. Esses aumentos distribuem-se de maneira muito desigual pelo sistema nervoso, quando alcançam um grau considerável de intensidade. O encadeamento de ideias fica perturbado e o valor relativo das ideias se altera. E no orgasmo, o pensamento é quase inteiramente extinto. Também a percepção, a interpretação psíquica das impressões sensoriais é prejudicada. Um animal normalmente tímido e cauteloso torna-se cego e surdo ao perigo. Por outro lado, pelo menos nos machos, há uma intensificação do instinto agressivo. Os animais pacíficos ficam perigosos até a sua excitação ser descarregada nas atividades motoras do ato sexual. Tópico C. Tal perturbação do equilíbrio dinâmico do sistema nervoso, uma distribuição não uniforme do aumento da excitação, é o que compõe a faceta psíquica dos afetos. Não se fará aqui nenhuma tentativa de formular uma psicologia ou uma filosofia dos afetos. Examinarei apenas um único ponto, que é de importância para a patologia. E, além disso, apenas para os afetos ideogênicos, os que são provocados por percepções e representações, ressaltou
Lange, 1885. Ressaltou com razão que os afetos podem ser causados por substâncias tóxicas ou, como a psiquiatria nos ensina, acima de tudo pelas alterações patológicas, quase da mesma forma que podem ser causadas por representações. Pode-se considerar evidente por si mesmo que todas as perturbações do equilíbrio mental que denominamos de afetos agudos acompanham um aumento da excitação. Abre parênteses, no caso dos afetos crônicos, tais como o pesar e a preocupação, isto é, a angústia prolongada, o quadro se complica por um estado de grave fadiga que, embora mantenha a distribuição não uniforme da excitação, reduz sua intensidade. Mas esse aumento da excitação não pode ser empregado na atividade psíquica. Todos os afetos intensos restringem a associação, o fluxo de representações. As pessoas ficam insensatas com a raiva ou com o pavor. Somente o grupo de representações que provocou o afeto persiste na consciência e o faz com extrema intensidade. Assim, a atividade associativa não consegue aplacar o excitamento. Os afetos que são ativos ou histênicos, entretanto, de fato, aplacam a excitação aumentada através da descarga motora. Os gritos e os saltos de alegria, o maior tônus muscular da cólera, as palavras raivosas e as ações retaliatórias, tudo isso permite que a excitação se escoe em movimentos. O sofrimento mental, a descarga na respiração difícil e em atividades secretoras, em soluços e lágrimas, é uma constatação cotidiana que tais reações reduzem e aliviam o excitamento. Como já tivemos ocasião de observar, a linguagem comum expressa isso em frases como debulhar-se em lágrimas ou desabar as mágoas, etc. Aquilo que se está expelindo nada mais é do que o aumento da excitação cerebral. Apenas algumas dessas reações, como os atos e as palavras raivosas, servem a uma finalidade, no sentido de promoverem alguma modificação no estado real de coisas. O resto não serve a qualquer finalidade, ou melhor, seu único objetivo é aplainar o aumento da excitação e estabelecer o equilíbrio psíquico. Na medida em que o conseguem, servem a, abre aspas, tendência a manter constante a excitação intracerebral, fecha aspas. Os afetos astênicos do medo e da angústia não promovem essa descarga reativa. O pavor paralisa por completo a capacidade de movimento, bem como a de associação. E o mesmo faz a angústia quando a única reação útil de fugir é excluída pela causa do afeto de angústia ou pelas circunstâncias. A excitação do pavor só desaparece através de um nivelamento gradual. A raiva dispõe de reações adequadas que correspondem à sua causa. Quando estas não são viáveis ou estão inibidas, são trocadas por substitutos. Até as palavras raivosas são substitutos dessa espécie. Mas outros atos, mesmo inteiramente destituídos de sentido, podem aparecer como substitutos. Quando Bismarck teve de reprimir seus sentimentos enraivecidos na presença do rei, desabafou depois, espatifando um valioso vaso no chão.
Essa substituição deliberada de uma ação motora por outra corresponde exatamente à substituição dos reflexos naturais da dor por outras contrações musculares. Quando se extrai um dente, o reflexo pré-formado é o de empurrar o dentista e soltar um grito. E se, em vez disso, contraímos os músculos dos braços e fazemos pressão nos braços da cadeira, estamos deslocando o quantum de excitação que foi gerado pela dor de um grupo de músculos por outro. No caso de uma violenta dor de dente espontânea, quando não há nenhum reflexo pré-formado, afora o gemido, a excitação se escoa num despropositado andar de um lado para o outro. Da mesma forma, transpomos a excitação da raiva da reação adequada por outra e nos sentimos aliviados, contanto que ela seja consumida por qualquer inervação motora vigorosa. Quando, porém, o afeto não consegue encontrar nenhuma descarga de excitação de qualquer natureza dentro desses moldes, a situação é a mesma, tanto com a raiva quanto com o pavor e a angústia. A excitação intracerebral é poderosamente aumentada, mas não é empregada nem em atividade associativa nem motora. Nas pessoas normais, a perturbação é eliminada de modo gradativo, mas em algumas aparecem reações anormais. Forma-se uma, abre aspas, expressão anormal dos afetos, fecha aspas, como afirma Oppenheim, 1890. Tópico 3. Conversão histérica. Ou terceiro título, conversão histérica. Dificilmente hão de suspeitar que identifico a excitação nervosa com a eletricidade por eu recorrer mais uma vez à comparação com um sistema elétrico. Quando a tensão em tal sistema torna-se excessivamente alta, há um risco de que ocorra uma interrupção nos pontos fracos do isolamento. Os fenômenos elétricos aparecem então em pontos anormais ou quando dois fios estão muito próximos um do outro, dá-se um curto-circuito, visto que uma alteração permanente produz nesses pontos a perturbação assim provocada. Pode repetir-se constantemente se a tensão for aumentada de modo suficiente. Passou a haver uma facilitação anormal. É perfeitamente possível afirmar que as condições que se aplicam ao sistema nervoso são, até certo ponto, semelhantes. Ele forma em toda a sua extensão um todo interligado, mas em muitos de seus pontos interpõem-se grandes resistências, embora não insuperáveis, que impedem a distribuição geral uniforme da excitação. Assim, nas pessoas normais em estado de vigília, a excitação no órgão de representação não passa para os órgãos de percepção. Essas pessoas não têm alucinações. A bem da segurança e da eficiência do organismo, os plexos nervosos dos complexos de órgãos que são de importância vital, os aparelhos circulatório e digestivo são separados por fortes resistências dos órgãos de representação.
Sua independência está assegurada e eles não são diretamente afetados pelas representações, mas as resistências que impedem a passagem da excitação intracerebral para os aparelhos circulatório e digestivo variam de intensidade de um indivíduo para outro. Todos os graus de excitabilidade afetiva situam-se, por um lado, entre o ideal que raramente se encontra hoje em dia, de um homem absolutamente livre de problemas dos nervos, um homem cuja ação cardíaca permanece constante em todas as situações e só é afetada pelo trabalho específico que tem de realizar. Um homem que tem bom apetite e boa digestão, qualquer que seja o perigo em que se ache, entre um homem desse tipo e, por outro lado, um homem nervoso que tem palpitações e diarreia à menor provocação. Como quer que seja, há resistências nas pessoas normais contra a passagem da excitação cerebral para os órgãos vegetativos. Essas resistências correspondem ao isolamento nas linhas condutoras elétricas. Nos pontos onde estão anormalmente fracas, elas são invadidas quando a tensão da excitação cerebral se eleva, e a excitação afetiva, passa para os órgãos periféricos. Segue-se a isso uma expressão do afeto anormal. Dos dois fatores que mencionamos como responsáveis por esse resultado, um já foi examinado por nós com pormenores. Esse primeiro fator é um alto grau de excitação intracerebral que deixou de ser aplacada, fosse por atividades ideacionais, fosse pela descarga motora, ou que é grande demais para ser enfrentado dessa maneira. O segundo fator é uma fraqueza anormal das resistências em algumas vias específicas de condução. Isso pode ser determinado pela constituição inicial do indivíduo, ou, entre parênteses, predisposição inata, ou pode ser determinado por estados de excitação de longa duração, que afrouxam, por assim dizer, toda a estrutura do sistema nervoso do indivíduo e reduzem toda a sua resistência, entre parênteses, predisposição puberal. Ou pode ser determinado por influências debilitantes, como doenças e subnutrição, abre parênteses, predisposição devida aos estados de esgotamento, fecha parênteses. A resistência de certas vias específicas de condução pode estar reduzida por uma doença prévia do órgão em causa, que facilitou as vias que ascendem e descendem do cérebro. Um coração doente é mais suscetível à influência de um afeto do que um coração sadio. Tem uma espécie de caixa de ressonância no abdômen, disse-me uma mulher que sofria de parametrite. Quando acontece alguma coisa, ela recomeça minha antiga dor. Entre parênteses, disposição através de doença local. As ações motoras em que a excitação dos afetos costuma ser descarregada são ordenadas e coordenadas, muito embora com frequência sejam inúteis. Mas uma excitação excessivamente forte pode contornar ou irromper através dos centros coordenadores e se escoar em movimentos primitivos.
Nos bebês, além do ato respiratório de gritar, os afetos só produzem e encontram expressão em contrações musculares descoordenadas desse tipo primitivo, em arquear o corpo e espernear. À medida que o desenvolvimento se processa, a musculatura passa cada vez mais para o controle da coordenação e da vontade. Mas o opistótono, que representa o máximo de esforço motor da musculatura somática total, bem como os movimentos clônicos do espernear e do debater-se, persistem pela vida fora, como a forma de reação à excitação máxima do cérebro. A excitação puramente física dos ataques epilépticos e a descarga dos afetos máximos sob a forma de convulsões mais ou menos epileptoides, abre parênteses, por exemplo, a parte puramente motora dos ataques histéricos, fecha parênteses. É verdade que essas reações afetivas anormais são características da histeria, mas também ocorrem independentemente dessa doença. O que indicam é um grau mais ou menos elevado de distúrbios nervosos e não de histeria. Tais fenômenos não podem ser descritos como histéricos, quando aparecem como consequências de um afeto que, embora de grande intensidade, possui uma base objetiva, mas só quando surgem com aparente espontaneidade como manifestações de uma moléstia. Essas últimas, como demonstraram muitas observações, inclusive as nossas, baseiam-se em lembranças que revivem o afeto original, ou melhor, que reviveriam se essas reações de fato não ocorressem em seu lugar. Pode-se admitir como certo que um fluxo de representações e lembranças corre pela consciência de qualquer pessoa razoavelmente inteligente, enquanto sua mente está em repouso. Essas representações são tão pouco nítidas que não deixam nenhum traço na memória, e é impossível dizer posteriormente, como já foi, que as associações ocorreram. Quando, porém, surge uma representação que originalmente esteve vinculada a um afeto intenso, esse afeto é revivido com maior ou menor intensidade. A representação assim, entre aspas, colorida pelo afeto, emerge na consciência clara e nitidamente. A intensidade de afeto que pode ser liberada por uma lembrança é muito variável, conforme o grau em que tenha ficado exposta ao desgaste, por diferentes influências e, sobretudo, o grau em que o afeto original tenha sido abreagido. Ressaltamos em nossa comunicação preliminar em que extensão variável o afeto da raiva diante de um insulto, por exemplo, é evocado por lembranças conforme o insulto tenha sido revidado ou suportado em silêncio. Se o reflexo psíquico tiver sido plenamente realizado na ocasião original, a lembrança dele liberará uma quantidade muito menor de excitação. Em caso negativo, a lembrança ficará perpetuamente forçando nos lábios do indivíduo as palavras abusivas que foram originalmente reprimidas e que teriam sido o reflexo psíquico do estímulo original. Nos casos em que o afeto original foi descarregado, não através de um reflexo normal, mas por um reflexo anormal, este último é também liberado pela lembrança. A excitação decorrente da ideia afetiva é convertida, palavra de Freud, num fenômeno somático.